Ora, boa noite a todos. Mais uma vez é um grato prazer estar aqui convosco e agradeço muito à direção do centro que vai confiando nos meus dotes humildes de palestrante e que me dá estas oportunidades também de eu muito aprender convosco. Assim, para hoje, o tema que eu vos trago é este que aqui está: vida, direito e dever, uma visão espírita desta questão. E já que falamos disto, se calhar é oportuno fazermos um diagnóstico. Um diagnóstico sobre esta questão. Com uma pergunta rápida. Imaginai que vai um avião a voar exatamente sobre a fronteira entre Portugal e Espanha. Subitamente tem um problema fatal dentro do avião e o avião espeta-se exatamente na fronteira, aonde se enterram os sobreviventes. Alguns não se enterram os sobreviventes. Haja Deus, haja vida. Pode um sobrevivente, pode ficar um sobrevivente e enterrarem-no ainda vivo. Ainda vivo, pois é. Mas é isso que não se quer, pelo menos. Estava a lembrar que Carlos Paião falam muito sobre isso. Seria ou não seria? Que não estaria garantido, não é? Sim, senhor. Bom, meus amigos, então já que não vamos enterrar nenhum sobrevivente, vamos celebrar a vida esta noite e vamos começar por ver o que deve ser realmente a vida. Vamos ver estas mensagens engraçadas. O que faz? Você sempre será julgado pelas suas atitudes. Por isso, antes de sair de casa, antes de iniciar um novo dia de trabalho, questione-se: o que eu quero ser? Um empregado a ser promovido ou o próximo a ser demitido? O ser humano que inspira ou que vive às margens dos outros? Aquele que vai enfrentar o preconceito ou que se cala com o sofrimento? O eleitor que cobra as promessas recebidas ou que nunca questiona? O novo vencedor ou o perdedor conformado? A pessoa que vai enfrentar o bullying ou que vai apenas aceitá-lo? Se você reparar, em toda esquina, em cada corredor de trabalho, em cada sinal que você para, tem sempre alguém lhe observando, esperando o seu próximo passo, o seu próximo gesto. Então, se puder ser gentil, o faça. Se puder fazer aquele algo a mais no emprego, faça. Não espere o pedido. Se puder saltar meio centímetro mais alto, arrisque. Se pode fazer algo novo, siga em frente. Se acredita que pode mudar o rumo de um país, espalhe essa ideia. O que você faz é o que todos vão carregar na lembrança. É o que vai estar estampado no seu rosto, carimbado no seu currículo. O que você faz é o seu DNA. Pequena, média ou grande, cada ideia, cada atitude, cada mudança que você cria ou promove, vão estar vinculadas a você. Então, hoje, antes do primeiro café, antes de vestir a sua farda, o seu uniforme, antes de abrir a porta de casa, questione-se: o que eu quero ser? Porque seja lá qual for o seu desejo, ele só será realizado através dos seus próprios méritos. Só será construído a partir de cada um dos seus atos, tijolo por tijolo. Porque você é aquilo que você faz. Portanto, viver, meus amigos, é agir. É como se fosse a assinatura, a nossa assinatura que deixamos na vida. São os nossos atos. E, naturalmente, é pelo agir que nós semeamos o futuro. Tal como hoje, no presente, colhemos o que semeamos no passado. Ora, então, deveremos procurar viver, o que significa agir, e procurar agir da forma mais correta possível, cientes que semear é opcional e colher é obrigatório. Portanto, semeemos bem,
para que colhamos melhor, se possível. Claro que nós talvez sejamos felizardos, ou não, já que todos temos apenas o que merecemos, mas diria eu, pelo facto de, nesta encarnação, nos termos cruzado com esta doutrina maravilhosa, que nos une, que nos traz aqui, hoje, e que contém uma série de ensinamentos e orientações de ordem moral, orientações para a nossa ação, para a nossa conduta, para a nossa vida. Como diria, nós talvez tenhamos esta sorte e não devemos desperdiçá-la. Mas naturalmente que isso não signifique que nos consideremos um grupo à parte, que nos consideremos os detentores da verdade ou isto, aquilo. Não, de forma nenhuma. Nós não somos mais uma religião, nós não somos mais um clube. Filosoficamente somos uma religião. Mas, filosoficamente, religião significa religar-nos a nós próprios, ao nosso ente espiritual, ligar-nos a Deus e ligar-nos aos outros. E nunca o que hoje se entende por religião, que é fácil de demonstrar quando a gente pergunta ao outro: de que religião és? E se a resposta não é coincidente com aquela a que eu pertenço, oi, não és do meu grupo. Não. Ligar. Religar, unir. O Espiritismo pretende exatamente isto. Unir a todos, independentemente das ideias que cada um tenha. Devemos nos esclarecer, devemos racionalizar a nossa fé. E hoje a proposta que vos trago aqui é exatamente fazer uma ponte com uma das religiões, a católica, com este tema de Madre Teresa de Calcutá, uma religiosa católica. Este poema é lindíssimo, vejam. verificaram por certo que há algumas afirmações que soam a direito à vida, outras a respeitar a vida, a um dever sobre a vida. Isto estamos a ver numa religião que nos é próxima para a maioria de nós, mas poderíamos fazer este exercício com outras. O que pretendemos demonstrar é exatamente que podemos, ninguém detém a verdade, o Espiritismo não tem a verdade e pode fazer pontes com todas as outras doutrinas filosóficas que prossigam o bem, numa forma racional de o encarar. E eu chamei-vos a atenção àquela última afirmação, é muito importante. Nunca deixemos sair ninguém ao pé de nós pior do que aquilo
com que chegou a nós. Não, devemos procurar que ele saia melhor. Nós fazemos-lo aqui no Centro Espírita, quando alguém nos procura para um atendimento. Devemos fazer todos os dias. Mas claro, de forma séria. Não desta forma que vos vou contar numa rápida anedota. Havia 3 cristãos que desencarnaram no mesmo dia. Um era católico, outro era protestante e outro era espírita. Quando chegaram ao paraíso, o gestor lá do paraíso disse-lhes: bem-vindos, meus irmãos, vocês têm todos direito a um pedido. Então, tu, católico, o teu pedido: bom, tudo o que eu quero é que terminem com estes protestantes que estão sempre a mandar vir connosco, estão sempre a criticar-nos lá na Terra. Esta raça deveria terminar. Bem, lá o recepcionista do céu ficou logo preocupado com aquela afirmação. Bem, passou para o outro, para o protestante, para o cristão protestante. E o cristão protestante: tudo o que eu quero é que terminem com estes católicos. Nós estamos fartos de os ver nas igrejas a rezarem para as imagens. Eles nem sabem o que é que estão a dizer. Aquilo é uma gritaria enorme. Eles deviam terminar com isto tudo. Ai, meu Deus, o recepcionista já está a ficar louco com aquilo tudo. Bem, por fim voltou-se para o espírita e diz: e tu, meu irmão? E o espírita, muito tranquilamente, lhe diz: sabes, Senhor, nós no Espiritismo aprendemos que fora da caridade não há salvação. Por isso, o meu pedido é que tu satisfaças caridosamente a vontade destes nossos 2 irmãos. Ok? Portanto, devemos ser sérios, ok? Devemos ser sérios. Muito bem. Vimos uma série de direitos, uma série de deveres. Vamos agora pegar em cada um deles e ver a ponte com a codificação básica espírita e também codificação complementar, numa perspectiva de união, numa perspectiva holística. Vamos olhar primeiro para os deveres. Vamos começar por este primeiro. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência e através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas, a favor dos necessitados e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerá os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à aprovação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida, imobilizando quantos se lhe interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidades e bênçãos a te enriquecerem as horas. Tudo isto podereis encontrar neste capítulo 48, este livrinho da coragem, que são vários espíritos que se exprimem através do médium Francisco Cândido Xavier. É um livrinho lindíssimo. E que tudo aquilo que ouvimos conforma exatamente o desafio que é a vida. E aqui está a união, em podemos encontrar no Espiritismo realmente uma ponte para o que também outras correntes filosóficas nos indicam. Como também o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Encontrarão isto exatamente no Livro dos Espíritos. A respeito da vida, nós não temos o direito de dispor da vida nossa. E porquê? É simples, talvez vos explicar com um exemplo. Imaginai que vocês têm vários filhos. 2, 3, vários filhos. E vocês têm algum dinheiro
e para ajudar os vossos filhos a entrar na vida deles, na vida adulta, em que necessariamente querem ter casa, querem tornar-se independentes, vocês têm dinheiro apenas para comprar uma casinha, para que o primeiro, o mais velho, comece por utilizar a casinha e depois, quando vier o segundo, se calhar ele já arranjou dinheiro para comprar ele próprio uma casa e facilitar a vida ao segundo, e assim sucessivamente, ou partilham a casa. Muito bem, assim acontece connosco. A casa, este corpo que temos, quem nos deu? Deus. A casa que vocês compraram para os vossos filhos, vossa é. Tal como não é bem proceder que o vosso filho mais velho ache que no momento em que entre para a casa e vive, a casa é minha e vou destruí-la e fazer dela o que quiser, não é bem proceder, pois não, a casa continua a ser vossa. Certo? Também não é bem proceder nós pegarmos nesta casa, que não é nossa, e fazermos dela o que quisermos. Estão de acordo? Portanto, meus amigos, nós não temos direito à vida nem de dispor dela, nem no início, porque nós não escolhemos viver, fomos colocados aqui dentro da casinha, e por isso mesmo também não temos direito a terminar com ela. Nem de forma voluntária, nem tampouco nestas últimas coisas que se ouve falar de eutanásia, mistanásia, distanásia. Vamos ver isso, o que é esses termos. Eutanásia, ortotanásia, distanásia e mistanásia. Vejamos aqui o conceito de eutanásia. Gente, tanásia é morte. Aí eu vou ajudar vocês aqui, né, com relação a uma estratégia. Você vai pensar em eu, a equipe de saúde, eu, enfermeiro, eu, médico, né? Nós, equipe de saúde, que vamos decidir uma morte rápida e sem dor. Isso é crime, isso é proibido. O que seria isso? Acontece quando se apela a recursos que podem findar com injeção letal, medicamento em dose excessiva, condutas que sabemos que causará morte. Ortotanásia é a eutanásia passiva. É o ato de parar com atividades ou tratamentos que prolonguem a vida de forma artificial. Lembrando que o paciente também está em estado terminal, com uma enfermidade incurável. É o termo usado pelos médicos para definir a morte natural, eutanásia passiva, ortotanásia, morte natural, sem interferência da ciência, morte digna. A distanásia, olha lá, sim, prefixo grego, afastamento, distanciamento da morte. É quando há um distanciamento da morte. É vista como o contrário da eutanásia e da ortotanásia, tá? E da ortotanásia. Na distanásia, é o ato de prolongar ao máximo a vida de uma pessoa que tem uma doença, olha lá, incurável, não há possibilidade de tratamento, há uma doença terminal e se recorre à opção de aparelhos, trazendo uma morte lenta, uma morte sofrida. É um termo pouco utilizado, mistanásia. Gente, é morte miserável, é uma morte antes da hora, é uma eutanásia social. Ocorre em casos de omissão de socorro, erro médico, negligência, imprudência e imperícia, tá? É uma morte antes do momento, não era o momento de morrer e ocorre uma eutanásia social, tá bom? Pode ser por conta também, por exemplo, de negligência, imprudência no atendimento e falta de conhecimento no atendimento também causa essa morte miserável. Isso é proibido. O que seria isso? Acontece quando se apela a recursos que podem findar com injeção letal, medicamento em dose excessiva, condutas que sabemos que causará morte. Ortotanásia é a eutanásia passiva. É o ato de parar com atividades ou tratamentos que prolonguem a vida de forma artificial. Lembrando que o paciente também está em estado terminal, com uma enfermidade incurável. É o termo usado pelos médicos para definir a morte natural, eutanásia passiva, ortotanásia, morte natural, sem interferência da ciência, morte digna. A distanásia, olha lá, sim, prefixo grego, afastamento, distanciamento da morte. É quando há um distanciamento da morte. É vista como o contrário da eutanásia e da ortotanásia, tá? E da ortotanásia.
Na distanásia, é o ato de prolongar ao máximo a vida de uma pessoa que tem uma doença, olha lá, incurável, não há possibilidade de tratamento, há uma doença terminal e se recorre à opção de aparelhos, trazendo uma morte lenta, uma morte sofrida. É um termo pouco utilizado, mistanásia. Gente, é morte miserável, é uma morte antes da hora, é uma eutanásia social. Ocorre em casos de omissão de socorro, erro médico, negligência, imprudência e imperícia. Tá? É uma morte antes do momento, não era o momento de morrer e ocorre uma eutanásia social, tá bom? Pode ser por conta também, por exemplo, de negligência, imprudência no atendimento e falta de conhecimento no atendimento também causa essa morte miserável. Tudo isto que aqui vimos, só a ortotanásia corresponde à verdadeira interpretação espírita que se tem da vida. É a morte natural. Nem é a morte que se vai prolongar o tempo que se vai manter a adiar a morte, nem antecipá-la, a eutanásia. Mas chamamos a atenção a esta. Sem querer, muitos de nós contribuem para ela no dia a dia. Quantos de nós às vezes ignoramos alguém, passamos por ele e ele está em sérias dificuldades e nós seguimos a nossa vida. Claro que o mal exponencia-se com a intenção de o praticar, enquanto que o bem exponencia com a dificuldade em o praticar. Claro que nós devemos ter isso. Faz parte da nossa justiça humana, inclusivamente, e nós somos julgados também sobre isso. Mas tenhamos atenção, sem querer, no dia-a-dia, nós podemos incorrer nisto. Claro que quem fala da vida, a vida também pode ser terminada não só no final, mas podemos vir a terminá-la do início a alguém, o aborto. Atenção, o aborto é um duplo crime. É um suicídio. Porquê? Porque a gestante põe a sua vida em risco. E é um homicídio porque os pais ou os responsáveis tentam matar outro espírito reencarnante. De novo, aquilo que vamos ouvir e que está dito no Livro dos Espíritos é a visão espírita. Tal como vos dizia há pouco, o mal é tanto mais grave quanto a intenção. Quando nós sabemos que é mal, é um procedimento mau, e o continuamos a fazer, isso é mais grave do que nós não sabíamos e fizemos. Isto para dizer que muitos de nós nos vimos envolvidos em decisões disto. É verdade. Está no passado. Daqui para diante, que quando conhecemos a visão correta das coisas, não o façamos, porque estamos a semear para o futuro. Vamos ver o que é que diz o Livro dos Espíritos sobre isto. O aborto provocado um crime. Nestas três perguntas, enquanto a resposta. Crime, seja qual for a época da concepção? Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. No caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Isso faz parte dos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Portanto, a visão espírita, o que nos diz a este respeito é que, após gerado, um novo ser reencarnante é uma vida. Ok? Quando é que se pode interromper essa vida? Só numa única circunstância. Quando está em risco, a mãe. É ou a mãe ou o filho. Mas já está gerado, ok? Portanto, e então diz que, bom, então opte-se por aquela vida que já existe.
É a única circunstância. Todas as outras não tem. Depois de gerado. Antes de gerado, Deus permite-nos estudarmos, desenvolvermos ciência e hoje temos planeamento familiar, temos montes de opções para podermos evitar nascimentos, para podermos planear a nossa vida. Isso não é crime nenhum, ok? É crime no momento que se gera. Depois de gerado, a partir daí só há uma exceção em termos da visão espírita. Naturalmente, vos recordo de novo, o mal exponencia com a intenção de o praticar. Depois de saber que é mal, é mais grave continuar a praticá-lo do que se nós não sabíamos até ao momento. Muito bem, também encontramos um lindo conselho neste livro, dos episódios diários, em que fala: ninguém está a salvo das inquietações. Todavia, todos têm o dever de superá-las e avançar confiantes nos resultados ótimos das ações encetadas. Seja a respeito da vida que geramos, dos problemas que nos acontecem. Ok? Muito bem, prossigamos. Chamado à reflexão por esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los. E mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. Todos teremos doenças. Se não as tivermos, vamos ter. Porquê? Porque temos uma casa feita de matéria. E vai perecer, vai terminar. Portanto, tratemos da casa que o nosso Pai nos deu. E estejamos tranquilos, porque não fomos escolhidos para ser sacrificados. Isso não faz sentido. Deus não escolhe nenhum filho seu para o sacrificar. Quando muito herdamos de nós próprios. Mas mesmo assim, tudo aquilo que se nos apresenta, mesmo as enfermidades, tem algo de misericordioso e tem fundamentalmente algo de justo em tudo isto. Olhemos para isso com tranquilidade. Seja uma enfermidade física, tratemos dela. Seja uma enfermidade mental, tenhamos tranquilidade e fé no Senhor, no Pai. Também se diz em determinada altura que a vida é uma riqueza, que devemos conservá-la. Neste livrinho de Vida Feliz, lá escrito isto também: enquanto a vida se expressa, multiplicam-se oportunidades. É rica exatamente nestas oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Todos os dias temos mais uma oportunidade de ser feliz. Estamos aqui todos para ser felizes. Aqueles que enfrentam dificuldades pela lei da causa e efeito e também pelas provas que subscreveram no sentido de progredir. Mas estamos aqui todos para ser felizes. O destino é a felicidade, ok? É uma riqueza a vida, há que conservá-la em todas as circunstâncias. Por outro lado, também nos é dito que a vida às vezes pode ser uma tristeza. Há que ter coragem em superá-la. Neste livrinho da coragem, no capítulo 39, também encontramos isto. Se traz o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Raciocinemos sempre. Não caiamos no desespero. Quando se sentirem em desespero, raciocinem. Deus é justo, Deus é Pai, Deus é misericordioso, e isto tem uma razão de ser. Vamos raciocinar, vamos aprender desta situação e vamos evoluir para a felicidade a que todos estamos votados. Também nos é dito que a vida é uma luta. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas, ou se agravem provações, trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Semear é opcional, colher é obrigatório. Semeemos bem, para que colhamos bem também, ok? E a vida é uma luta, temos que aceitar, é assim mesmo, é para o nosso progresso.
Também devemos defender a luta. O espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixar nem pensar uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem o estado que se lhe segue. A doutrina espírita ensina-nos isto mesmo. A morte é tão somente o contrário do nascimento, não é o contrário da vida. A vida é uma coisa imensa, interminável. Tem um início para todos nós, mas não tem um fim. Ok? E nós temos, durante a nossa vida, temos muitos nascimentos e muitas mortes. Isso determina uma encarnação. Portanto, a morte não é o contrário da vida, é apenas o contrário do nascimento. E um espírita sabe que ela é inevitável, mas tem a certeza que algo se lhe segue, a vida continua, e este momento que viveu é um momento de trabalho para que o futuro, as páginas seguintes da vida, sejam melhores que as que vivemos até então. Isto era a parte do dever. Vamos agora entrar numa parte da palestra mais interessante. Vamos falar dos direitos também. Isto era o respeitar a vida. Vamos olhar também agora para os direitos da vida que vinham naquele poema da Madre Teresa de Calcutá e que encontramos eco na nossa doutrina. Por exemplo, começamos aqui por a vida é uma felicidade, há que merecê-la. Do que adianta estar vivo se não contemplamos esta bênção? Sábio é aquele que valoriza o suor derramado a cada batalha e não se deixa vencer pelas dificuldades que a vida lhe impõe. Portanto, há que enfrentar as dificuldades, há que buscar a felicidade. Estamos aqui para ser felizes. Também neste poema diz que a vida é uma aventura, há que conduzi-la. Encontramos no intervalo das existências corporais, no Céu e Inferno, capítulo 3, encontram isto. Onde é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que fez. Portanto, é uma sequência de aventuras. A vida é uma sequência de nascimentos e mortes, encarnações sucessivas. São aventuras. Encontramos no Céu e Inferno. Também é uma das obras básicas do Espiritismo. Por outro lado, também nos é dito que a vida é uma oportunidade. Há que aproveitá-la. Reparai. O espírito só avança gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Muito bem, é isto. A vida é uma série de oportunidades. Cada dia que vivemos, cada dia em que acordamos para mais uma oportunidade para o nosso bem, para a nossa felicidade, enfrentando todas as dificuldades que houver que enfrentar, mas semeando bem, aproveitando essa oportunidade. Por outro lado, também é uma beleza. Há que admirá-la. Olhar para o mundo à nossa volta, tal como vemos aqui, por exemplo, neste livro. O nosso mundo, embora as condições limitadoras que o caracterizam, é um corpo abençoado a singrar os espaços siderais, onde explodem coloridos arrebóis, luminosos amanheceres, além de auroras boreais de rara beleza, atestando os cuidados do Criador para com a sua criatura aqui matriculada. Procure atentar mais para o brilho azulado do nosso mundo terreno. Dedique-se a prestar atenção às explosões de flores nos jardins, prados e bosques, como tapetes vivos e guirlandas de cambiantes cores para embelezar os ambientes planetários especiais. É importante que você se integre às belezas do seu mundo. Ao fazê-lo, você se certificará de que todas as dificuldades enfrentadas num planeta como o nosso estão de acordo com as necessidades que carregamos na alma. Poderão encontrar estes lindos versos neste livrinho, ou também podem encontrar na internet, como eu fui aqui buscar, em audiolivro. São mensagens do Espírito de Joanes através deste médium, Raul Teixeira. Podem encontrá-lo neste livrinho para uso diário. É uma delícia. Também, por outro lado, a vida é um sonho. Há que fazer com que se torne realidade. Vejam bem esta mensagem que aí vem. It is not death most people are afraid of.
It is getting to the end of life only to realize that you never truly lived. There was a study done, a hospital study, on 100 elderly people facing death close to their last breath. They were asked to reflect about their life's biggest regret. Nearly all of them said they regretted not the things they did, but the things they didn't do. The risks they never took, the dreams they didn't pursue. I ask you, will your last words be, if only I hit, hey, you, wake up. Why do you exist? See, people don't choose dreams. Dreams choose them. So the question I'm getting to is, do you have the courage to grab the dream that picked you, that befits you and grips you? Or will you let it get away and slip through? You know, I learned a fact about airplanes the other day. Now this was so surprising. See, I was talking to a pilot and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in. But he said actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground. I said, what? Like, how does that sound? Well, he said because on the ground, the plane starts to rust, malfunction and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense. Because planes were built to live in the skies. And every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. Tenhamos a coragem de descolar o nosso avião, tenhamos a coragem de gozar das oportunidades que nos são dadas, que Deus nos dá em cada dia, para realizarmos coisas, para agirmos, para viver. Enfim, também a vida, nos é dito naquele poema, que é um mistério. Sim, vocês podem encontrar evidências disso. Quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração. Também Deus nos quer que nós descobramos exatamente este mistério. Estamos aqui para aprender e à medida que vamos descobrindo o seu mistério, vamos nos dando conta desta grandeza e desta potência deste Criador, da sua sabedoria, e vamos aprendendo a ser felizes com todos estes recursos que vamos descobrindo. Também nos foi dito que é uma promessa. Há que ter esperança. E uma das formas mais lindas que há é esta, por exemplo, através da música, através dos lindos poemas. Fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei, minha vida é tua, meu coração te dei. Saibamos sempre celebrar esta esperança. Nós já o fazemos aqui de forma linda. Como começamos esta sessão de hoje? Cantando. Cantemos ao Senhor. Louvemo-lo. Enfim, mas também a vida nos diz aquele lindo poema que é um hino. Cantemo-lo, pois, com força, com energia. Amemo-nos todos, amemo-nos como irmãos
É assim que termina o poema, é assim que eu termino a minha apresentação. Eu consultei estas obras que aqui estão para vos trazer esta palestra. Aqui encontrarão os vários links com aqueles filmezinhos que vimos. Eu vou publicar, como habitualmente, esta palestra neste canal Espiritismo JG, é só escreverem no Google e vão a este canal de Espiritismo, onde eu vou publicar esta palestra. Se quiserem trocar ideias comigo através de e-mail, têm aqui, espiritismo.jg@gmail.com. E, meus amigos, muito obrigado pela vossa atenção. Era isto que eu tinha para vocês. Com uma prece que João nos vai fazer. Vamos tranquilizar-nos ao som deste hino à natureza, esta obra maravilhosa que faz parte da vida, porque a vida é uma beleza, tal como dizia o Espírito Joanes através da melodia de Raul Teixeira, em que aqui ouvimos uma estrofe: a vida é uma beleza. E sendo uma beleza, é para deleite de todos nós, para usufruto de todos nós. É um direito que o nosso Pai nos concede. Mas foi Ele quem fez. Foi Ele quem construiu esta beleza que nós desfrutamos. É obra grande, é obra soberana. É digna de um ser imenso a que chamamos Deus. Louvemo-lo por isso. Mas também saibamos ser gratos com este ser bondoso, misericordioso e justo que nos proporciona esta obra e que faz dela uma escola para todos nós. Portanto, agradecemos essa oportunidade de matrícula nesta escola e que todos os dias nos apresenta novas lições para aprender, novas provas para superar, a caminho da felicidade que Ele deseja para nós, mais que Ele destina para todos nós, mas que nos convida a que sejamos nós a adquiri-la, a lutar por ela, a vencer os obstáculos, para que, de alguma forma, a casa que Ele nos dá, cada vez a sintamos como mais a nossa casa. Mas, Senhor, a vida é uma luta, a vida às vezes tem tristezas, a vida tem desafios, como aqui vimos. Senhor, pedimos-vos não que nos poupes a essas necessárias provas, porque só delas vem o ensinamento, a esse necessário exercício da lei de causa e efeito, porque merecemos isso. Não nos poupeis a isso, mas dá-nos antes a força, a racionalidade, a compreensão de todas essas dificuldades, entendendo-la como passos necessários para que sejamos melhores seres humanos, mais unidos, mais irmãos, independentemente dos credos, da cor da pele ou das convicções, que saibamos, num hino em uníssono, celebrar-te, celebrar a vida, Senhor. Bem-ajas, uma boa semana a todos.